Bom, nesse módulo a gente vai falar sobre a obrigatoriedade do imposto de renda. Esse ano a gente teve grandes mudanças acerca da obrigatoriedade. Quando a gente falava sobre os rendimentos tributáveis, a gente falava nos anos anteriores acerca de um valor de 28.559 sobre rendimentos tributáveis. Nesse ano passou ao valor de 30.639,90. Então, os rendimentos tributáveis que forem acima de 30.639,90 passa a ter a obrigatoriedade da entrega. Já os rendimentos isentos e não tributados passou do valor de 40 mil para 200 mil. Então, a gente teve um aumento significativo para a obrigatoriedade do imposto de renda. Um ponto importante que eu quero validar aqui com vocês é o seguinte: um rendimento tributável, ele não trata a desobrigatoriedade de outra característica de obrigatoriedade, ou seja, se o seu cliente ele não tem um rendimento tributável no valor de 30.639,90 ao ano, mas ele teve rendimento isento e não tributado no valor de 200 mil naquele ano calendário, isso quer dizer que ele tem a obrigatoriedade de entregar a declaração de imposto de renda. Uma característica de obrigatoriedade não desobriga a outra. Então, por isso que é super importante vocês validarem quais documentos vocês vão solicitar para a entrega do imposto de renda para o seu cliente. Porque se você solicitar apenas o informe de rendimento, isso quer dizer que você não tem todas as informações, todos os documentos comprobatórios da obrigatoriedade do imposto de renda. Isso não se fala apenas sobre os rendimentos isentos e não tributados, pessoal. Por quê? A obrigatoriedade também da entrega tem a ver com o ganho de capital, né? Então, quem teve e obteve ganho de capital em alienação de bens ou direitos também passa a ter a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. Além disso, operações com bolsas de valores, investimentos, day trade, criptomoedas também passa a ter a obrigatoriedade do imposto de renda. Então, quem realizou operações com bolsas de valores, com soma superior ao valor de 40 mil ou que tenham ganhos líquidos naquela operação, também tem a obrigatoriedade de entregar o imposto de renda. Então, se você hoje efetua a declaração de imposto de renda dos seus clientes, é super importante vocês validarem todos os documentos comprobatórios sobre os rendimentos, e não só apenas o informe de rendimento, aquele que a gente recebe da DIRF, tá? Por quê? A obrigatoriedade, ela segue não só os rendimentos tributáveis, mas todas as regras, tá? Se o seu cliente hoje ele atua com atividade rural, por exemplo, a gente também teve uma receita alterada. Então, a receita bruta superior a 153.199,50 ou que pretende compensar prejuízos também tem a obrigatoriedade de entregar o imposto de renda para as atividades rurais. Posse ou propriedade de bens também teve uma alteração. Então, quem possuiu bens ou direitos, incluindo a terra nua também, acima do valor de 800 mil reais, também tem a obrigatoriedade de entregar o imposto de renda. Residente no Brasil, então, quem passou a condição de residir no Brasil em qualquer mês dentro do ano calendário de 2023, também tem a obrigatoriedade de entregar o imposto de renda, mesmo que essa pessoa tenha chego no dia 31 de dezembro. Então, se ela chegou dia 31 de dezembro, ela tem a obrigatoriedade de entregar o imposto de renda. E existem algumas opções específicas, como a opção de isenção sobre o ganho de capital em venda de imóveis residenciais. Então, existem outras características específicas para que você possa incluir esse seu cliente na obrigatoriedade ou não. O porquê que eu falo isso, pessoal? Porque várias pessoas físicas, elas têm a noção apenas do informe de rendimento delas. Ou seja, se ela pegou o informe de rendimento dela e olhou em algum site, enfim, até mesmo na legislação, somente o rendimento tributável, no valor de 30.639,90, ela pode até mesmo, ela mesma se descartar da obrigatoriedade. E nós, como profissionais contábeis, profissionais da área fiscal, é super importante vocês validarem não só os rendimentos tributáveis, tá? E mostrar a qualidade das informações que vocês podem fazer
para essa pessoa física, tá? Existem alguns tipos de dispensa de apresentação, eu coloquei aqui para vocês algumas hipóteses, tá? Então, são dispensados se bens incomuns dentro de uma relação conjugal ou de união estável, de um bem em comum entre esse casal, foram declarados pelo outro cônjuge, por exemplo, desde que o valor total dos bens privativos não exceda o valor de R$ 800.000. Então, se esse casal ele não chega ao valor de 800 mil em questão da obrigatoriedade que a gente acabou de falar aqui, ó, de possuir bens e direitos, incluindo terra nua, acima de 800 mil, a gente tem a dispensa de um dos cônjuges fazer também o lançamento, tá? Se esse valor for inferior ao valor de 800 mil. Dependência em outra declaração, super importante, vocês também entenderem isso, principalmente quando vocês trabalham com o imposto de renda de um casal, uma vez que existem dependentes em comum, é importante vocês validarem em qual dependente, em qual declaração esse dependente vai entrar. Por quê? Não pode colocar um único dependente em duas declarações, tá? Então, tomem cuidado nesse quesito. Principalmente para você que atua com a declaração de imposto de renda de um dos casais, ou se você atua, por exemplo, e como a gente pode saber isso, né? Por exemplo, se você hoje atua com um cliente e você vai fazer a declaração dele, e ele te informa o CPF dessa esposa, e ele te informa também as informações do dependente dele, ou seja, do filho dele, que é o mais comum, o que você precisa questioná-lo? Se essa esposa também vai fazer a declaração de imposto de renda, porque pode ser que você esteja fazendo a declaração do imposto de renda de um dos cônjuges e a outra pessoa está fazendo com outra pessoa, com outro contador, por exemplo, com outra pessoa responsável por essa declaração. É muito importante você ter essa comunicação com eles, porque a malha fiscal, quando a gente fala sobre a malha fina do imposto de renda, ela é super dinâmica, ou seja, existem conjunto de informações que a Receita Federal consegue pegar assim que a gente entrega. Por quê? Hoje os dependentes e os alimentados, eles precisam colocar o CPF. Então, é o CPF que o fisco cruza as informações. Então, por isso que fica muito mais fácil a malha fiscal, a malha fina acontecer, tá? Outras observações adicionais que eu quero colocar aqui para vocês para a gente finalizar esse módulo. Hoje, a apresentação é voluntária, ou seja, mesmo que essa pessoa física, ela não trata nenhuma característica da obrigatoriedade da entrega da declaração de imposto de renda, ela pode optar por entregar a declaração de ajuste anual. Por que eu falo isso? Porque muitos bancos, principalmente quando a gente fala sobre empréstimos, eles solicitam para essa pessoa física uma comprovação de renda. E muitas das vezes é solicitado a declaração de ajuste anual. Então, quando vocês forem vender até mesmo essa prestação de serviço, vocês podem se atentar a isso, uma vez que não é apenas as pessoas que tratam as características da obrigatoriedade. Pode ser que uma pessoa física ela não chegue nesses quesitos, mas por conta de empréstimos, financiamentos, pode ser que seja solicitado a declaração de ajuste anual. Então, ao invés da pessoa levantar os olerites, ao invés da pessoa levantar os extratos, ela informaria a declaração de ajuste anual para o banco. Tá? Então, também é algo importante de vocês saberem, principalmente vocês que atuam com vendas desse tipo de prestação de serviço. Vedação de múltiplas declarações, isso é importante também dizer que a gente só vai conseguir enviar uma única declaração de um único CPF. Obviamente, a gente pode fazer a retificação dessa declaração de imposto de renda. Porém, uma retificação, ela não é duas declarações enviadas. Ela retifica a declaração original. Então, não se pode fazer duas declarações com um único CPF. O que pode é a gente fazer a retificação da declaração original. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Agora a gente vai para um próximo módulo falar sobre mais características do imposto de renda.